Sempre a expectativa, né? Cria-se uma expectativa muito grande, e os atletas brasileiros eles têm uma grande característica, que é de realmente buscar o resultado. E eles estão mostrando isso agora. É claro que atletas internacionais vêm aqui e levam o título, é sempre muito ruim. E os brasileiros estão aí fazendo, como sempre diz aqui o Lauter Nogueira, fazendo o dever de casa direitinho. Vamos lá, daqui a pouco a largada. São 9 títulos do Quênia. Os brasileiros têm os 2 títulos lá do Sebastião em 45-46 e outros 7. Só 2 brasileiros com 2 títulos conquistados. Além do Sebastião Monteiro, nós temos o José João da Silva e o Marilson, que não está participando da prova. Frank Caldeira corre para tentar o primeiro título dele. A exemplo da Lucélia, que ganhou agora há pouco a prova feminina. A chuva cai forte em São Paulo. Aquelas imagens são da Avenida Ipiranga. Na Avenida Paulista chove para valer. E a gente vai para a largada da edição de número 82 da São Silvestre. Começa São Silvestre 2006. Embaixo de chuva e de muita expectativa por mais uma vitória brasileira. Se na prova feminina a gente viu alguns maridos com as suas esposas, você viu ali na prova masculina uma senhora que provavelmente está acompanhando o maridão nesta corrida, que como sempre, desde 1925, se despede do ano e recepciona o ano novo. Tá rolando a São Silvestre 2006. Eles vai passando, enquanto isso lá na frente, com o número 18, o Valdir Sérgio de Oliveira, vai puxando o pelotão. A prova. Olha que imagem bonita da Consolação. A descida da Consolação, a descida da chuva sobre os atletas. Tudo embolado. A gente pode ver o Frank Caldeira vindo um pouco para a esquerda para buscar aqueles 3 que estão desgarrados no canto esquerdo. Os três quenianos que participam da prova são o Kenneth Kosgei, o Cosmers Kemboi e exatamente o Matthew Cheboy. De idade, são os atletas. O Matthew Cheboy é aquele que traz, em teoria, a possibilidade maior de levar o 10º título para o Quênia. Eles que inclusive moram no interior do Paraná, treinam no interior do Paraná, vivem nesses tempos o Brasil para a participação na São Silvestre. E no nosso time, fala-se muito em Frank Caldeira e José Teles, como os mais, pelo menos, experientes de São Silvestre. O Teles, aí o Fabiano Gomes Santos. O Teles é experiente. O Frank pode ser considerado no masculino o que foi a Lucélia no feminino. Ele fez um ano como o grande corredor de rua do Brasil. Eu diria para você que ele fez esse ano um ano de preparação muito boa, porque a cada final de semana alternado ele participava de provas de 5 e 10 mil e veio participando muito bem no circuito de corridas de rua, dando realmente a intenção clara de que a preparação dele está toda voltada para os 5 mil, 10 mil, para a prova, para a prova dos Jogos Pan-Americanos aqui no Brasil. É claro que toda essa preparação e todo esse vislumbre, né, tanto dele quanto do Piranga já. O Fabiano disparado na frente, também fazendo um voo solo, com certeza não vai buscar pódio nessa prova. E o pessoal lá de trás, aqueles que vêm mais atrás, eles passam a 6h40, às vezes 6 minutos, às vezes 7 minutos por quilômetro, diferença de quase 5 minutos por quilômetro. Fabiano Gomes está na frente. Mundiais de verão que vão até o mês de março. Lá naquele segundo pelotão, que é o pelotão sempre na tese, né? Que tá valendo, né? Aquele é o que vai brigar pelo título. Tá ali o Frank Caldeira, estão ali os 3 canianos, o Paulo o Alves Frank também. ali, o Paulo Alves. São os atletas que brigam. Algum de vocês arriscaria algum atleta fora de Brasil e Quênia para lutar pelo título? Olha, difícil, muito difícil, porque os atletas que estão correndo, por exemplo, o Frank Caldeira e os atletas quenianos já estão participando de provas há bastante tempo, já se conhecem, já se estudaram, já sabem exatamente o que podem fazer. Agora, tem que esperar um pouquinho, acho que até o quilômetro 6, para que a gente tenha aí uma resposta. Nesta terça, depois de Páginas da Vida, estreia a Amazônia, a nova minissérie brasileira. Globo, a gente se vê por aqui. Piranga, São João, já indo para o Minhocão.
os atletas. Ele está morando na Colômbia já há alguns anos, está muito bem preparado e veio com vontade de subir no pódio na São Silvestre. Da Ipiranga para a Avenida São João, ainda com o Fabiano Gomes liderando a São Silvestre. O Frank Caldeira está ali atrás, ó. É o primeiro brasileiro que aparece, olha aí o Frank. Aí 2 dos quenianos. O Kemboy, o Cheboy é que está ali na parada. O Cheboy e o Kosgei são os 2 quenianos. Já vem para o minhocão. O ritmo deles é espetacular, né? Com quase 5 quilômetros de prova aí no minhocão, eles vão chegar a 5 quilômetros de prova. No elevado que marca o primeiro terço da corrida. O Frank mostrou que está muito confiante. Na subidinha do elevado ele quebrou o ritmo de prova. Isso é difícil de fazer no começo de prova e com atletas muito jovens, muito próximos dele. Então ele conseguiu quebrar o ritmo de prova, se afastar um pouquinho ali. Nossas cidades não estão lá absolutamente preparadas para uma chuva. Então começa a juntar água, né? Eu fico pensando nessa noiva porque ela todo ano, ela já... Ela elege alguém como noivo do ano já foi o Márcio Canuto, o Robson Caetano, com a São João. No minhocão menos, né? A chuva cai, mas a água não acumula. O tênis fica molhado, evidentemente, obviamente. E aí fica mais pesado, ele dificulta nada? Não tanto, porque a tecnologia dos tênis hoje em dia aceita isso. Quase impermeável. É quase impermeável, eles têm até um respirador para que saia a água e entre um pouco mais de ar. Frank mostrando que está muito bem. Muito bem o Frank Caldeira. Frank Caldeira na primeira posição. Aparece um queniano ali na 4ª colocação. O Frank no elevado Costa e Silva. Eles vão a pouco mais de 200 metros dos 5 primeiros quilômetros da corrida. Num ritmo muito forte. Agora numa velocidade de 20 km por hora. Depois daquela alça, a ladeira que leva para o minhocão, é uma reta, né, um trecho mais plano. Ele vai desenvolvendo uma boa velocidade. Meio torcedor do Santos, enfim, ele fez uma mescla ali. Deixou o trenó Foi. E o Frank vem aí à frente. Atrás do Frank, se eu leio, é o Biratã. O número não dá para ver. É um número um pouco mais alto, é o Biratã. Não dá para ver o número para pegar o nome completo do Biratã, que está aí participando também da São Silvestre na 2ª colocação. O Fábio, que liderou a prova, já ficou para trás. Em terceiro, me parece que um atleta sul-americano, tem um estilo. O Biratã, número 15, o Biratã José dos Santos. Mais um brasileiro que está aí à frente. Correndo junto com o Frank, olhando o Frank. Também a 20 km por hora. Com a São Silvestre passando pelo elevado Costa e Silva. O Biratã, que esse ano ele foi campeão da meia maratona da Bahia. Ele é um atleta bem resistente, também veloz, porque ele ficou em terceiro lugar no ranking brasileiro das provas de 10 km. Então ele alia aí velocidade e bastante resistência. Ou seja, é atleta que está na briga. Está na briga, apesar de não ter muita experiência em São Silvestre, ele está na briga, assim, marcando em cima o Frank. Olha que do jeito que o Frank está bem, acompanhá-lo é problemático. O Frank venceu as principais provas. Caldeira e o Biratã são os 2 primeiros colocados. Já vão terminando o elevado Costa e Silva. Frank e o Biratã na frente. Os 2 brasileiros liderando. E tivemos dobradinha brasileira na feminina, né, com a Lucélia Pérez e a Edinalva Pretinha. Termina o elevado Costa e Silva. E o Nichamba vem ali, o João Nichamba, o angolano, em terceiro lugar. A geração queniana que está no Brasil, reconheça-se, é uma geração... O Kemboy tem 20 anos. E pelo Moacir Marconi, né, o Coquinho, ele diz que ele é o que está mais bem preparado físico, orgânico. 56, ele é o Paulo de Freitas e declarou para o Brasil inteiro que ele ama a sogra dele e faz muito bem. Globo, a gente se vê por aqui. Corrida de São Silvestre, oferecimento Frank Caldeira já se distancia um pouco do Biratã, já deixou um pouquinho para trás o Biratã José dos Santos. E o Nichamba vem se aproximando do Biratã, hein? Agora a preocupação do Biratã é mais tentar chegar no Frank, é se livrar
Olha aí está, ó. É exatamente o angolano João Nichamba, o número 46. João Nichamba, 38 anos de idade, 4 Olimpíadas, 5 Olimpíadas. 5 Olimpíadas, quer dizer, é um fundista experiente. Houve um tempo em que o fundista tinha que ter mais de 30 para ser bom. Hoje já não é mais assim, né? Mas... Então aí esses quenianos aqui no Brasil, que eu brinco chamando-os de genéricos, mas de genéricos não tem nada, já eles vão estar ganhando provas lá fora, na Europa, etc. Que agora corredores de fundo e maratona estão cada vez mais jovens, né? E o Nichamba, com 5 Olimpíadas, tem como melhor marca em maratona 2:11. Ele venceu a meia do Rio em 2001, um ano em que muitos atletas, inclusive quenianos, participaram dessa prova. E ele é um atleta que foi treinado durante muitos anos pelo Luiz Alberto, que era comigo, um atleta muito experiente. Quando era radicado em San Diego, nos Estados Unidos. Exatamente. Olha que imagem interessante, você viu, Ana? Na Rua Margarida, aqui embaixo, o Frank Caldeira passando. Por baixo, atletas que ainda estão atrasados aí na marca dos 5 quilômetros, e ele já está além dos 6. Novamente o Frank força numa subida, mostrando que está muito bem, não só aerobicamente, como anaerobicamente, suportando bem esse esforço, essa quebra de ritmo. É aquela da Avenida Pacaembu, passou pelo Memorial, Avenida Pacaembu, aí vem nessa alça para Rude, para a Avenida Rude. Eles estão realmente num ritmo espetacular. O recorde da prova é do Poltergar, 43 minutos e 12 segundos de 95. O Poltergar com 5 títulos, o maior vencedor da São Silvestre. Curioso, dos 9 títulos do Quênia, 5 do Tergar, 2 do Cheruiyot e 2 do Simon Chemoio. Então são 3 atletas só do Quênia que ganharam os 9 títulos quenianos. E essa garotada que está aí, o Kosgei tem 21 anos, o Kemboi tem 20 e o Matthew Cheboy 24. Eles vão pagar pelo noviciado na prova. É de Sete Lagoas, em Minas Gerais, tem 23 anos, bicampeão da Volta da Pampulha. Ganhou em 2003 e ganhou esse ano em 2006. Talvez seja esse o ano mais eficiente do Frank Caldeira, mais maduro, mais bem preparado para as provas. O treinamento vai se sofisticando e ele já subiu para 216 metros entre ele e o segundo pelotão, com o Paulo, o brasileiro Paulo, com o João Nichamba de Angola, com o Javier Guarim da Colômbia. E o Frank Caldeira está no Centro Velho de São Paulo. Pelo Centro Velho de São Paulo. Zaguinha, né? Parece, lembra do Zaguinha? Que no Esporte Espetacular fez uma série de embaixadas, a bola não caía. Correr 15 fazendo embaixada sem a bola cair, tem lá o seu valor, ainda né? tem a chuva, né? Frank Caldeira vai liderando com absoluta tranquilidade. O Frank Caldeira, ele que está no Teatro Municipal de São Paulo, na Praça Ramos, contornando ali o Teatro Municipal de São Paulo. 34 minutos, vai chegando a marca do Frank. Vai entrar pelo Viaduto do Chá. Vai entrando pelo Viaduto do Chá. Aí o Teatro Municipal. O Viaduto do Chá tem esse nome por causa exatamente das plantações de chá nessa região. Lá atrás era o forte da região, as fazendas com plantação de chá. Por onde está passando o Frank Caldeira, hoje no Viaduto do Chá, fica a sede da Prefeitura de São Paulo. O chuveirinho ali atrás não se faz mais necessário, né? Pois é. Saiu do Viaduto do Chá, passou pelos 110 metros do Viaduto do Chá. Líbero Badaró. Lembrar mais uma vez da Paulista até o ponto mais baixo. E de volta a Paulista, 150 metros mais ou menos de subida. É aproximadamente 150 metros. Eles saem de 817 metros e vão lá embaixo, a 720 metros. Frank Caldeira na liderança, uma liderança tranquila. Ele vai pelo centro da cidade. Nos 10 quilômetros ele passou com o Biratã Santos em segundo, o João Nichamba de Angola em terceiro, o Javier Guarim da Colômbia em quarto e o
O Paulo estava em Alves. segundo e o Biratã em quinto. Era o Paulo Alves lá em segundo e o Biratã em quinto. O lambretista. Será que ele queria fazer uma homenagem ao Alexandre de Bar? Pode ser. Frank Caldeira, passando pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, uma das mais tradicionais faculdades de São Paulo. A igreja é de 1647 e a faculdade 1828. Desde 1828 funciona a Faculdade de Direito. O Paulo segue firme na segunda posição. A briga é boa aí entre ele, o Javier e o João. Brasil, Colômbia e Angola. Paulo Alves dos Santos na segunda posição. São os 4 São Silvestre, cada um no seu estilo. E o Paulo Alves, que tem bastante experiência de São Silvestre, já foi pódio na meia maratona internacional do Rio de Janeiro também. Atleta que tem bastante experiência nesse circuito de provas. Ó, dá uma olhada como está eles que estão aí na segunda, terceira e quarta posições. O que eles veem de asfalto até chegar no Frank Caldeira. Agora há pouco eram mais de 200 metros. São mais de 300 agora, né? E o Frank Caldeira já vai para subir a Brigadeiro, né? Daqui a pouco vem aí a Brigadeiro Luiz Antônio. Pra gente ver esse ritmo espetacular do Frank. Como é que tá o tempo aí, Lau? Ele passou muito forte no cantado. Ele, no quilômetro 12, ele passou no ritmo de 2 minutos e 50 por quilômetro. Uma diferença de quase 300 metros. Agora já tem mais de 300 metros. Uma projeção de em torno de 44 e pouco para a chegada, 44,20. A corrida começou com 25%. E os olhos de São Paulo, os olhos do Brasil, como em todo 31 de dezembro, se voltam aí para as ruas e avenidas da cidade para São Silvestre Internacional. 82 edições. Desde 1925, sem parar um ano sequer, sem falta. O brasileiro se despede do ano com a São Silvestre. E hoje, com toda a pinta de fazer vitória dupla. Deu dobradinha na feminina. Deu dobradinha na feminina e boa chance de dar dobradinha também na prova masculina. Os seus pontos em todos os seus quilômetros. O Frank vai ganhar com um pouco mais de 40 minutos, entre 40 e 45 minutos, faltando agora 1.490 metros para ele ganhar. Se bobear em 40 minutos, tem gente da Paulista ainda. Não tem exatamente da Paulista ali, mas do quilômetro descendo a Consolação, do quilômetro 5 ao 15. São 10 quilômetros de gente correndo. Pois é. Ó, a previsão é de 43,35, 43,36. O recorde é 43,12. Mas vai cair um pouquinho agora. É uma previsão fria, estatística. Mas não leva em consideração esse finalzinho, que é a Brigadeiro. O ritmo natural do atleta vai cair, então vai bater lá em 44. Até pelo conforto que ele tem na prova. Vai olhar para trás, não vem ninguém. Brigadeiro Luiz Antônio. A subida da Brigadeiro, que costumeiramente é um momento de sacrifício, é um momento de definição da prova. Quando chegam ali 2, 3, e aí quem tem mesmo a energia, quem se preparou e quem emocionalmente, fisicamente chega inteiro, a prova se define. Hoje pode ser a escalada, para uma grande vitória, para um grande passeio do Frank Caldeira. Ele em primeiro, o Paulo Alves em segundo, o João Nichamba de Angola em terceiro e o Javier Guarim da Colômbia em quarto. Ó, ele já está na Brigadeiro com o mesmo rosto, com a mesma expressão, com a mesma relaxada que dá nos braços e com a liderança. E lá atrás, com toda essa ladeira entre eles, o segundo pelotão. Na Avenida Ipiranga, Mahatma Gandhi é Cláudio Martins. Num tempo tão estranho que a gente vive, né? Que, aliás, faz tempo que a gente vive em tempos esquisitos. Não custa nada lembrar de Mahatma Gandhi, que foi um dos grandes incentivadores da paz. Até para protestar com a não violência. Frank Caldeira vai levando a São Silvestre menos de 1 quilômetro. Que passeio, hein, Robson? Uma das coisas que favorece muito o atleta, ainda mais
uma prova desgastante como é São Silvestre, é o grito, né, o da torcida. A torcida ali incentivando o atleta o tempo todo, fazendo com que ele nunca desista, que vá sempre perseguir esse objetivo, que é o grande resultado. Ele já tem 301 metros de vantagem para o Paulo Alves dos Santos, outro brasileiro. O Paulo Alves já demonstra um pouco mais de sacrifício nessa subida da Brigadeiro. Ou seja, o Guarim e o Nichamba devem sonhar com a segunda posição. Com a primeira, eu acho que não sonha mais ninguém. A primeira, olha o Clodoaldo, rapaz, disparou o Clodoaldo, deixou para trás o Nichamba e o Guarim. Agora é uma trinca brasileira na frente. Paulo Alves, o número 30, né, o Clodoaldo Gomes da Silva. Também e o Frank Caldeira lá na frente. Também treinado pelo mesmo treinador do Marilson, Adalto Domingues. Ele já foi o melhor brasileiro na São Silvestre, conhece bem esse caminho, esse percurso. Tem boas participações em São Silvestre, o Clodoaldo Gomes da Silva. Lá na frente, vai chegando a menos de meio quilômetro da vitória. Olha, o Clodoaldo passou de passagem pelo Paulo Alves. Incentivou o Paulo Alves para ir junto com ele. Mas impressionante a arrancada do Clodoaldo, hein? Uma estratégia que, se não fosse o desempenho espetacular do Frank, daria a ele condição de brigar pela vitória. O atletismo brasileiro vai fazendo as 3 primeiras colocações da São Silvestre. Que disparada maravilhosa do Clodoaldo Gomes da Silva. Brasil em primeiro com Frank Caldeira. Brasil em segundo com o Clodoaldo, em terceiro com o Paulo. Frank Caldeira está na Avenida Paulista para uma prova irretocável e irrepreensível. Para explicar por que ele foi apontado ao longo de todos esses dias como favorito da prova. Vem o mineiro Frank Caldeira, 23 anos. Ele se une a José João da Silva, a João da Mata, a Marilson Gomes, a Emerson Iserben, a Ronaldo da Costa, para ser mais um brasileiro a faturar a São Silvestre. Passeia na São Silvestre 2006. A faixa tá no seu olhar. O beijinho da vitória. Frank Caldeira, Brasil na frente. 44:06 no tempo a ser corrigido. Naquela marca dos 44. Frank Caldeira espetacular. E Clodoaldo Gomes da Silva sumido, quietinho, discreto a corrida inteira. Para na Brigadeiro Luiz Antônio disparar, passar pelo Paulo Alves e conquistar brilhantemente a segunda posição. Brasil! Com o Brasil em primeiro, com o Brasil em segundo, a dobradinha se repete. E vai dar terceiro lugar também. O Paulo dá uma olhadinha para trás que agora quem vem é o Javier Guarim. Mas o Clodoaldo garante a segunda posição. E acho que o Paulo vai garantir a terceira também. Não vai dar pro Javier nem pro Nichamba. Deu uma olhadinha, Clodoaldo. Vem que o segundo lugar também é do Brasil. É de Clodoaldo Gomes da Silva. E para fazer barba, cabelo e bigode, a terceira posição é de Paulo Alves dos Santos. Brasil! Chega em quarto, Javier Guarim da Colômbia. Chega em quinto, João Nichamba de Angola. E o pódio tem 4 para falar português. E tem o colombiano para deixar a América do Sul bem na parada. Parabéns, Frank Caldeira, grande vitória. Favoritismo confirmadíssimo. Tá aí de novo a chegada do Frank. E o Abel Neto tá ali para curtir com o Frank toda essa vibração. O sonho agora é realidade, Abel. Aqui ao lado dele, pegou a bandeira do Brasil agora há pouco, mostrando pra gente. Pô, depois da meia maratona do Rio de Janeiro, volta internacional da Pampulha, é um exagero dizer que é um ano perfeito para você com essa vitória? É só Deus, eu acho que agradecer as pessoas que acreditam em mim, ao meu técnico, aos meus patrocinadores, que têm acreditado no meu trabalho, né? A imprensa por ter acreditado em mim no favoritismo. E é o que eu digo, eu acho que quando você acredita, o que a gente tem que fazer é isso, é retribuir para as pessoas que não acreditam, infelizmente. Acho que nesse momento eles devem estar batendo palma para mim. E vão cansar de bater palma, porque eu vou cansar de surpreender. Eu sou sempre assim, eu estou muito feliz. Eu acho que faltava essa, né? Pode contar, faltava essa.
e eu consegui. Eu tô de volta. Tem gente que não acreditou, mas você desde o início disparou, não deu chance para os adversários. Claro, eu tava bem, né? Andaram dizendo que a prova estava fraca, eu acho que é o que eu disse. Eu valorizo sempre os atletas brasileiros, o Marilson. Na falta da presença dele, na falta da presença do Vanderlei, a única coisa que eu poderia fazer era isso, carregar o Brasil nas costas. E eu cumpri com o meu papel. Estou satisfeito. Até no tempo você acertou, você estava dizendo ontem, 44 e pouco. O que eu disse, tem que acreditar em mim. Por favor, passe a acreditar em mim, assim como vocês acreditam no Marilson, no Vanderlei. O Brasil precisa disso, precisa de créditos para o atletismo poder crescer. Mais uma vitória brasileira, Kleber. E é isso que é importante mesmo, né? Nós temos agora um bicampeonato, de fato, né? Com o Maurício, com o Marilson e com o Frank. Aí são imagens da Avenida Pacaembu. Vem aí ainda pela Avenida Pacaembu. A Avenida Pacaembu está ali na metade da prova. E isso, a São Silvestre não termina com a vitória do Frank Caldeira, né? Termina a competição, termina a disputa pelo pódio. Mas a São Silvestre, ela vai e vai adiante. São 12:06 no horário de Brasília. E ela vai ter gente chegando às 6:30, às 7, às 7 e pouquinho. E para essas pessoas, chegar é o importante, cumprir os 15 quilômetros. E é por isso que a gente repete o que disse o Marilson ali, de o brilho da São Silvestre vai, disse o Frank Caldeira, o brilho da São Silvestre faz ainda aumentar o prestígio de quem vence. O Abel falou o ano dele, ganhou a Volta da Pampulha, ganhou a Meia Maratona do Rio, ganhou a Corrida Pan-Americana no Rio e fecha com a São Silvestre. E ele é só mais um nome. O ano que vem, volta o Marilson, vem o Vanderlei, volta um queniano mais famoso e o Frank vai estar ali. Porque o Frank correndo desse jeito que ele correu, ele é páreo para qualquer corredor do mundo. Em qualquer lugar. Ele briga com qualquer adversário. Grande vitória do Frank Caldeira. E agora com a chegada dele, a gente revendo o resultado oficial da prova, os 5 primeiros colocados da São Silvestre, 3 brasileiros na frente. Frank Caldeira cruzou e agora a gente dá com os tempos corrigidos oficiais os 5 primeiros colocados. O Frank Caldeira com 44:06, 45:13 o Clodoaldo Gomes da Silva, veja que diferença. 45:16 o Paulo Alves Santos. Depois o colombiano Javier Guarín com 45:20 e com 45:21 o João Nitiamba de Angola.